Well, good morning. Bom dia. Bom dia. It's so good to be here with you. É tão bom estar aqui com vocês. And when Kaka invited me, I said, I'll be there. I don't care when it is. I just want to come and see what the Lord is doing. Então, quando o Kaká me convidou, eu falei, que legal, eu quero estar com eles. Eu quero saber o que o Senhor vai fazer aqui essa manhã. Yeah, so I'm so impressed with what the Lord is doing. Então, estou muito impressionada com o que o Senhor está fazendo. And I just want to say that this new season you're in, it requires so much faith and so much courage. Então, eu queria dizer que essa nova estação que vocês estão precisa de tanta fé e tanta coragem. And I'm so impressed that you're stepping into this new phase. E eu estou muito impressionado que vocês estão entrando nessa nova fase. And I'm praying that the Lord works in great ways. E eu estou orando para que o Senhor trabalhe com vocês de formas incríveis. Okay, please open in your Bibles to Luke chapter 24. Então, por favor, abram sua Bíblia em Lucas 24. And let's pray. E vamos orar. Lord, we ask that as we open your word that you would speak to us by your Spirit. Senhor, a gente pede que, conforme a gente abre a tua palavra, o Senhor fale com a gente com o teu Espírito. Open the eyes of our hearts Abra os olhos do nosso coração, to see the meaning of your word. para que a gente veja o significado da tua palavra. Use this time to equip us, Use esse tempo para nos equipar, Lord, to grow us. para nos fazer crescer. And Lord, we want to be used by you and we want to walk with you. E, Senhor, a gente quer ser usados pelo Senhor e quer caminhar com o Senhor. So we give you our attention and we ask that, Lord, minister to us through your word. Então, a gente entrega para você a nossa atenção, Pai, e ministra a sua palavra. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. A few years ago I saw a movie. Alguns anos atrás, eu vi um filme. Maybe some of you have seen it too. Talvez alguns de vocês já tenham visto. It's about a middle-aged therapist. É sobre um terapeuta de meia idade. He's struggling in his life. Ele está lutando na sua vida. At one point, one of his clients attacked him, E em um certo ponto, os clientes dele ataca ele. and his wife won't talk to him anymore. E a sua esposa não fala mais com ele. She won't even look at him when he comes in the room. Ela sequer olha para ele quando ele entra no quarto. At the same time, this therapist is working with a little boy. Ao mesmo tempo, esse terapeuta está trabalhando com um menininho. He has problems too. Ele tem problemas também. His problem is that he sees ghosts, O problema é que ele enxerga fantasmas. and he tells them, "I see dead people walking around, E ele fala, eu vejo pessoas mortas andando por aí. and I'm the only one who can see them." E eu sou o único que consegue vê-los. And the therapist is trying to help him manage these hallucinations. E o terapeuta está tentando ajudar ele a encontrar soluções. I saw this movie when it first came out, like 25 years ago. Eu vi esse filme quando saiu, faz uns 25 anos. It's called The Sixth Sense. É chamado Sexto Sentido. And I'm going to ruin the ending for you. Eu vou ter que estragar o final para vocês. But it came out 25 years ago, so that's kind of your problem if you haven't seen it. Mas saiu há 25 anos atrás, então se você não viu, o problema é seu. Okay, at the end of the movie, you discover something about the main character which changes everything. Então no final do filme a gente descobre uma coisa sobre o personagem principal que muda tudo. What you find out is that the main character has been dead the entire time. O que você descobre é que o personagem principal está morto todo o tempo. He himself is a ghost, Ele é um fantasma. and the boy is the only one who can see him. E o menino é o único que consegue ver ele. And when you realize that crucial detail, E quando você percebe esse detalhe crucial, it changes everything about how you thought about that movie. muda tudo sobre como você viu aquele filme. Little details that didn't make sense the first time you saw them. Esse pequeno detalhe que não fazia sentido para a primeira vez que você viu ele. Now you understand them. Agora você entende. For example, the reason the wife won't talk to him or look at him is because he's dead. She can't see him. Por exemplo, a razão pela qual a mulher não consegue olhar para ele ou falar com ele é porque ela não consegue ver ele. Ele está And morto. now, as you watch the movie, you realize nobody ever looks at this man. E aí quando você assiste o filme de novo, você percebe que ninguém olha para esse homem. I remember watching that movie for the first time. Eu lembro de assistir esse filme pela primeira vez. And when you realize that one piece of information, E quando você percebe essa pequena informação, suddenly you say to yourself, "Oh no, now I have to go and watch the entire movie all over again. você percebe e fala, eu vou ter que ver esse filme de novo, inteiro. I already spent 2 hours watching this movie, Eu já gastei 2 horas assistindo esse filme. but now I can't go to bed unless I watch the entire thing again." Mas eu não posso dormir se eu não assistir ele inteiro de novo. Because that crucial detail changes everything. Porque aquele detalhe crucial muda tudo. And again, that one piece of information about the main character Então, novamente, aquela pequena informação sobre o personagem principal
is the key that unlocks the meaning of the story. É a chave para entender toda a história. Well, the Bible is very similar to that. A Bíblia, ela é bem parecida com isso. In the Gospel of Luke, chapter 24, No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, after Jesus' resurrection, depois da ressurreição de Jesus, Jesus met with his disciples, Jesus se encontra com seus discípulos. and he opened their eyes to see something E ele abre os olhos deles para verem uma coisa that had always been there, que sempre esteve lá, but they hadn't seen it yet. mas que eles ainda não tinham visto. He helped them to see that the entire Bible Ele ajuda eles a enxergarem que toda a Bíblia was building up to and pointing to him foi construída e escrita para apontar para ele and what he came to do. e o que ele veio fazer. Now, in Calvary Chapel, Então, na Calvary Chapel, we embrace the exposition of the entire Bible. a gente abraça toda a exposição da Bíblia. In this study, we're going to talk about what exposition is E aí, nesse estudo, a gente vai ver o que essa exposição significa and why we believe that the most faithful and effective way to teach the Bible e por que a gente acha que essa é a forma mais fiel e eficiente de ensinar a palavra. and to make disciples of Jesus E fazer discípulos de Jesus is to exposit the entire Bible é expor a Bíblia inteira and show how it points to e Jesus. mostrar como ela aponta para Jesus. So the title of this message is Seeing Jesus Anew. Então, o título dessa palavra é Vendo Jesus Novamente. And here's what we're going to see in the message. E aqui o que a gente vai ver nessa mensagem. This is my thesis statement. Essa é a minha tese. If you don't take notes, Se você não anotar, just take this one note, okay? anota só isso aqui, tá? All right, so here it is. Então, aqui, ó. The whole Bible Toda a Bíblia reveals God's plan of salvation revela o plano da salvação do Senhor and equips us to live as his disciples. e nos equipa para que possamos viver como seus discípulos. So very simple. I'll give it to you one more time. Então, é bem simples, eu vou dizer para vocês mais uma vez. The whole Bible Toda a Bíblia reveals God's plan of salvation revela o plano de Deus da salvação and equips us to live as disciples of e Jesus. nos equipa para que possamos viver como os discípulos de Jesus. So let's look at the first part of that, the whole Bible. Então, pega só essa primeira parte, a Bíblia toda. Here's what it says in Luke chapter 24, starting in verse 13. Ó, o que diz aqui em Lucas 24, começando no versículo 13. That very day, two of them were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem, and they were talking with each other about all these things that had happened. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Now, the things that had happened Então, that they talk about, as coisas que tinham acontecido que ele estava falando, it was Jesus' betrayal, foi a traição de his Jesus, arrest, ele ter sido preso and his crucifixion. e a sua crucificação. Their master, their friend, had been killed humiliatingly, publicly. O mestre dele tinha sido morto, humilhado, mestre e amigo tinha sido humilhado publicamente e morto. He had been buried in a tomb, Ele foi enterrado numa tumba, which was sealed and guarded with soldiers. selado por soldados. Verse 15 says, while they were talking and discussing together, Jesus drew near and went with them, but their eyes were kept from recognizing him. Nos versículos 15 e 16 fala assim, ó: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. And Jesus said to them, what is this conversation that you're having with each other as you walk? And they stood still, looking sad. E Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Then one of them, named Cleopas, answered him, Aí um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days? And he said to him, what things? você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. And they said to him, we were talking about Jesus of Nazareth, a man who was a prophet. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta. But our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death and crucified him. Mas os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. They said, we hoped that he would be the one to redeem Israel. E aí eles falam que eles esperavam que ele traria a redenção a Israel. But he was killed. And now it's been 3 days.
Mas ele foi morto e agora já se passaram 3 dias. But they said, some of the women from our group, they went to the tomb, E aí ele falou, mas algumas das mulheres foram lá na tumba. and his body wasn't there. E o corpo dele não estava lá. And they said they saw an angel who said that Jesus is alive. E elas disseram que viram um anjo e que Jesus estava vivo. And some other disciples, they went to the tomb to see if it was true. Alguns outros discípulos foram até a tumba para ver se era verdade. And everything was just as the women reported. E tudo era exatamente como as mulheres tinham dito. For these disciples, the resurrection of Jesus was just a rumor. Para esses discípulos, a ressurreição de Jesus foi só um rumor. There was some evidence, but they weren't yet sure. Tinha alguma evidência, mas eles não tinham certeza. So Jesus said to them, verse 25, Então Jesus fala para eles no versículo 25. O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falam os profetas. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? And as they began walking down the road, Jesus is now reminding them of the words of the scriptures. E conforme eles andavam na estrada, Jesus ia lembrando para eles sobre as palavras das Escrituras. What we call the Old Testament. O que a gente chama de Velho Testamento, The first thing he reminds them is what the prophets had said uma das primeiras coisas que ele lembrou é sobre as coisas que os profetas haviam dito. about how the Messiah would suffer and die. Sobre como o Messias ia sofrer e morrer. Before Jesus was born, for thousands of years, Antes de Jesus nascer, por milhares de anos, prophecies were given profecias foram entregues. that God would send a Savior into the world. Que Deus ia mandar um Salvador para o mundo. Most of those prophecies said that the Savior would be a triumphant king. Muitas dessas profecias diziam que esse Salvador ia ser um rei triunfante. But there were some prophecies that talked about how this Messiah was going to suffer and even die. Mas tinham algumas profecias que falavam como esse profeta ia sofrer e morrer. Maybe Jesus reminded them of Isaiah chapter 53 Talvez Jesus lembrava deles de Isaías 53, that says that the Messiah would be despised and rejected by men. que dizia que o Messias seria desprezado e rejeitado pelos homens. That he would carry our sorrows Que ele carregaria as nossas dores. and he would be smitten by God, E que ele seria castigado pelo Senhor. not for his own sins, Não pelos seus próprios pecados, but he would suffer for our transgression. mas que ele ia sofrer pelas nossas transgressões. And by his wounds we would be healed. E pelas feridas dele nós seríamos curados. Maybe Jesus reminded them of Isaiah chapter 50, Talvez Jesus lembrasse para eles sobre Isaías 50, which said that this Savior would be obedient to God, que diz que o Salvador seria obediente ao Senhor. and yet people would strike his back E que as pessoas acertariam as costas dele. and pluck out his beard and spit in his face. E por tirar sua barba e cuspir no seu rosto. Maybe Jesus reminded them of Zechariah chapter 12. Talvez Jesus lembrasse deles de Zacarias, chapter what? 12. Capítulo 12, Which foretold that the Messiah would be pierced by those he came to save. que previa que o Messias seria perfurado por aqueles que ele veio salvar. For the Jewish people, those prophecies about the suffering of the Messiah, Para o povo judeu, essas profecias sobre o sofrimento do Messias that was a source of confusion for them. traziam um pouco de confusão. Because if the Messiah is going to be a triumphant king Porque se o Messias vai ser um rei triunfante, who will rule forever, que vai governar para sempre, then how is it possible that he dies? então como que é possível que ele vai morrer? Didn't make any sense. Não fazia sentido. But there it was in the text. Mas estava ali, no texto. And Jesus reminded the disciples about these confusing prophecies. E Jesus lembrava os discípulos sobre essas profecias confusas. And then he did something even more incredible. E aí ele fez algo ainda mais incrível. It says in verse 27, beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Ali no versículo 27. Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. This must have been the greatest Bible study in the history of the world. Esse deve ter sido o maior estudo bíblico da história do mundo. It says in verse 28, they drew near to the village to which they were going, and Jesus acted as if he was going farther, but he urged them strongly, saying,
They urged him strongly, saying, "Stay with us. It's almost evening. The day is far spent." So he stayed with them. No versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito. Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então ele entrou para ficar com eles. This mysterious stranger Esse estranho misterioso, who's teaching them from the scriptures, que estava ensinando sobre as escrituras, they want to have more time with him. eles queriam ter mais tempo com ele. So Jesus enters their house, Então Jesus entra na casa deles. and it says in verse 30 that when they were at the table with him, E diz ali no versículo 30, quando estava à mesa com eles, he took bread and he broke it and blessed it. ele tomou o pão e deu graças e partiu. And he gave it to them, and their eyes were opened and they recognized him. E ele deu a eles, e o olho deles foi aberto e eles o reconheceram. Now, why didn't they recognize him at first? Por que eles não reconheceram primeiro? Apparently, there was something different about his appearance after his resurrection. Aparentemente, tinha alguma coisa diferente na sua aparência depois da ressurreição. He had a new body. Ele tinha um corpo novo. At first, they didn't recognize him Primeiro, eles não reconheceram ele, until they did. até que eles reconheceram. See, in 1 Corinthians, it tells us Então, lá em 1 Coríntios fala o seguinte, that just as Jesus had a new body after his resurrection, que assim como Jesus teve um corpo novo depois da ressurreição, we too will receive new bodies in our resurrection. a gente também vai receber corpos novos depois da ressurreição. But what caused them to now recognize Jesus at this point? Mas o que será que levou eles a reconhecerem Jesus agora? Maybe it was when he broke the bread. Talvez tenha sido quando ele partiu o pão. Maybe it triggered their memory to the Last Supper. Talvez fez com que eles lembrassem da última ceia. Maybe it was just that at the table they finally got a good look at his face. Talvez foi quando eles estavam na mesa e eles deram uma boa olhada no rosto dele. Or maybe when he broke the bread and gave it to them, they could see the marks in his wrists. Ou talvez quando ele partiu o pão e entregou, eles conseguiram ver a marca nos seus punhos. But also maybe there was a spiritual aspect to this. Mas talvez também tivesse uma questão espiritual nisso aí. You see, in order to truly see Jesus for who he is, Sabe, para você poder ver Jesus realmente quem ele é, we need to have our eyes opened os spiritually. nossos olhos espirituais precisam ser abertos. Ephesians chapter 1, it tells us that the new birth is a work of the Holy Spirit. Tem Efésios 1, fala que o novo nascimento vem pelo Espírito Santo. That brings us back to the main point of this passage. E isso nos traz de volta para o ponto principal dessa passagem. The whole Bible reveals God's plan of salvation. A Bíblia inteira revela o plano de salvação do Senhor. After Jesus departed from these two disciples, Depois que Jesus partiu com esses dois discípulos, they say in verse 32, diz ali no versículo 32, "Did not our hearts burn within us when he talked to us on the road while he opened the scriptures?" depois que ele tinha partido mesmo. Então perguntaram um ao outro, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as escrituras? By the way, that's my hope and my prayer for us this weekend. Inclusive, essa é a minha oração e minha esperança para a gente nesse fim de semana. That as we open the scriptures, Que quando a gente abrir as escrituras, that God would speak to us que Deus fale com a gente and that our hearts would burn within us. e que o nosso coração queime. It says in verse 33 through 35. Diz ali no versículo 33 a 35. Those two disciples, they left, they went back to Jerusalem, Esses dois discípulos, eles foram embora, eles voltaram para Jerusalém. and they told the other disciples what happened and how they had seen Jesus. E eles falaram para os outros discípulos do que aconteceu e como que eles viram Jesus. And it says in verse 36, as they were talking about these things, Jesus came into the room and stood amongst them. E aí diz que quando eles falaram sobre isso, o próprio Jesus apareceu para eles e falou com eles. And it says in verse 44, E fala no versículo 44. he said to them, "These are my words which I spoke to you while I was with you, Ele fala, foi isso que eu falei enquanto eu ainda estava com vocês. that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Que era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Then he opened their minds to understand the scriptures. Então ele abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras. Just as he explained the scriptures, the whole Bible, to those disciples on the road to Emmaus, Do mesmo jeito que eles tinham explicado a Bíblia e as escrituras para aqueles discípulos na estrada, now he opened the eyes of the other disciples agora ele abre os olhos dos outros discípulos. to understand that everything that was written in the scriptures, Para que eles entendam que tudo que está escrito nas escrituras, in the Old no Testament, Velho Testamento,
Ultimately, it was about him. Era definitivamente sobre ele. You know, one of the things that I love about Calvary Chapel Então, uma das coisas que eu amo sobre a Calvary Chapel is that we study the entire Bible together, é que a gente estuda a Bíblia inteira juntos, including the Old Testament. incluindo o Velho Testamento. Sometimes people in my own church have asked me, why do we study the Old Testament? Às vezes algumas pessoas na minha igreja me perguntam por que a gente estuda o Velho Testamento. I mean, shouldn't we study the New Testament? A gente não devia estudar o Novo Testamento? That's the part of the Bible that talks about Jesus, right? Essa é a parte da Bíblia que fala de Jesus, né? But what we learn from this passage Mas o que a gente aprende nessa passagem is that the part of the Bible that talks about Jesus é que a parte da Bíblia que fala sobre Jesus is the entire Bible. é a Bíblia inteira. To put it simply, the Bible is a book about Jesus. Para a gente simplificar isso, a Bíblia é um livro que fala sobre Jesus. So as Jesus walked with the disciples, as he took them through the Old Testament, Então, conforme Jesus vai andando com os discípulos e falando sobre o Velho sobre he todos os would, testamentos, he would have explained to them how every story, ele ia explicar para eles sobre cada história, every law, cada lei, every symbol, cada símbolo, every psalm, cada salmo. it all pointed to him and foreshadowed what he was going to do to save us. Tudo apontava para ele e previa como ele iria nos salvar. The disciples, see, they knew what the Old Testament said, Sabe, os discípulos, eles sabiam o que dizia no Velho Testamento, but they didn't yet understand what it all meant. mas eles ainda não entendiam o que isso significava. This was the ultimate aha moment. Esse foi tipo o momento aha máximo. Like at the end of The Sixth Sense, when I realized that that guy was dead the entire time. Tipo quando eu tava vendo o Sexto Sentido e eu percebi que o cara tava morto o tempo inteiro. It's the key that unlocks the meaning of the story. É a chave para entender a história toda. And now I have to go back and I have to read the whole thing now in light of this new information. E agora eu preciso voltar e ler tudo de novo com essa informação nova. And the details which seemed unimportant originally, now I see that actually they have great meaning. E antes, esses detalhes que pareciam não ter nenhuma importância, agora eu percebo que eles têm muito valor. A friend of mine, he put it this way. Um amigo meu me falou desse jeito. He said the Bible is like a math textbook that has all the answers at the end. A Bíblia é tipo um livro de matemática que tem as respostas no final. See, Jesus, as he would have taken his disciples on this day through the Old Testament, Então, Jesus deve ter levado os discípulos nesse dia em todo o Velho Testamento. he would have explained to them that he was the seed of the woman promised in Genesis chapter 3. Ele deve ter explicado que ele era a semente da mulher lá em Gênesis what? Chapter 3. Em Gênesis 3. The one who would come, whose heel would be struck, but would crush the head of Satan. Aquele que seria curado e que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus would have explained that he is the blessing of Abraham for all nations. Jesus explicaria que ele é a bênção de Abraão para todas as nações. That he is the high priest in the order of Melchizedek. Que ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. He's the man who wrestled with Jacob in Genesis 32. Que ele é o homem que lutou com Jacó. I'm so sorry, Genesis what? 32. Gênesis 32. He's the lion of the tribe of Judah, Ele é o leão da tribo de Judá, promised in Genesis 49. prometido em Gênesis 49. He's the voice that spoke from the burning bush, Ele é a voz que falou no arbusto que queimava. and he is the true Passover lamb. E ele é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. He's the prophet who was promised, who was greater than Moses. Ele era o profeta que foi prometido que seria maior do que Moisés. He's the captain of the Lord's army, Ele é o capitão do exército do Senhor, who spoke to Joshua. que falou com Josué. He's the ultimate redeemer mentioned in Ruth. Ele é o redentor final lá mencionado em Ruth. He's the son of David, Ele é o filho de Davi, who was promised in 2 Samuel 7. que é prometido em 2 Samuel 7. He's the suffering Savior from Psalm 22. Ele é o Salvador que sofre em Salmo 22. He's the good shepherd in Psalm 23. Ele é o bom pastor no Salmo 23. He's the wisdom of the Proverbs Ele é a sabedoria dos provérbios. and the lover of the Song of Solomon. E o amante em Cânticos do Salomão. He's the Savior promised in the prophets Ele é o Salvador
Salvador prometido pelos profetas. He's the suffering servant. Ele é o servo sofredor. He's the Son of Man from Daniel 7, Ele é o filho do homem de Daniel 7, who receives dominion forever. que, Dominion, rule que recebeu o forever. domínio para sempre. Friends, the Bible is an inexhaustible book. A Bíblia é um livro que não inesgotável. You can study it for the rest of your life, Você pode estudar ele pelo resto da vida. and it will never cease to amaze you. E ela nunca vai deixar de te impressionar. It will never stop feeding your soul. Nunca vai deixar de alimentar sua alma. It's simple enough for a child to understand, Ela é simples o suficiente para uma criança entender. but it's so rich that it's studied in universities all over the world. Mas ela é tão rica que ela é estudada em universidades em todo o mundo. In order to understand who Jesus really is Para que a gente entenda quem Jesus verdadeiramente é and what God has done to save you, e o que ele fez para te salvar, you need the Old Testament. você precisa do Velho Testamento. Because apart from Jesus, the Old Testament doesn't make any sense. Porque a parte de Jesus do Antigo Testamento não faz nenhum sentido. To understand the Bible, you need to understand that the Bible is a book about Jesus. Para que você entenda a Bíblia inteira, você tem que entender que é um livro sobre Jesus. The whole Bible shows you that you have a problem. A Bíblia toda te mostra you have a problem. You have Que a você problem. tem um problema And you need a Savior. e que você precisa de um Salvador. But God loves you so much Mas Deus te ama tanto that He provided the Savior you need. que Ele proveu o Salvador que você precisa. And the Savior is Him. E o Salvador é Ele. God came to us Deus veio pra gente, in the person of Jesus Christ. na pessoa de Jesus Cristo. He gave His life as a perfect sacrifice Ele deu a vida dele como um sacrifício perfeito to pay the price for your sins, para pagar o preço pelo seu pecado, to redeem your soul, para redimir sua alma, so you could spend eternity with Him. para que você possa passar a eternidade com Ele. And what that requires from you E o que precisa de você? is not only to see Jesus, Não é só ver Jesus, but to also look to Jesus, mas para você olhar para Jesus, which means to trust in Him que significa que você vai confiar nele and place your hope in Him. e colocar tua esperança nele. So again, remember our thesis statement. Então, lembra a nossa declaração inicial? Let's look at the last part of it. Vamos ver a última parte dela. So the whole Bible Então, a Bíblia inteira reveals God's plan of salvation, revela o plano de Deus da salvação and it equips us to live as Jesus' disciples. e nos equipa para que a gente possa viver como discípulos de Jesus. Notice what Jesus said to the disciples at the end of this passage. Olha só o que Jesus falou para os discípulos no final dessa passagem. Verse 46. Versículo 46. He said to them, "Thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, Ele lhes disse, está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, E que em seu nome seria pregado arrependimento pelo perdão dos pecados a todas as nações, beginning from Jerusalem. começando por Jerusalém. You are witnesses of these things. Vocês são testemunhas dessas coisas. And behold, I am sending the promise of my Father to you. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai. But stay in the city until you are clothed with power from on high." Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Now, the purpose of all of this that Jesus showed them, Então, o propósito de tudo isso que Jesus está mostrando para eles it wasn't just to blow their minds with interesting information. não era só para explodir a mente deles com tantas informações incríveis. The purpose was to equip them O propósito era para equipá-los, so they could carry out Jesus' mission para que eles pudessem levar a missão de Jesus. and God's calling for their lives. E Jesus está chamando pela vida deles. And we can see the fruit of that equipping in the book of Acts. E a gente pode ver o fruto deles serem equipados no livro de Atos. Just as Jesus equipped his disciples Da mesma forma como Jesus equipou seus discípulos, by teaching them the whole message of the Bible, ensinando para eles toda a mensagem da Bíblia, we today in Calvary, we believe that the most effective way to make disciples of Jesus Christ is by faithfully teaching the whole Bible. a gente na Calvary, a gente acredita que a forma mais eficaz de você criar discípulos de Jesus é ensinando a eles toda a Bíblia. In the book of Acts, chapter 20, No livro de Atos, capítulo 20, Paul told the Ephesian believers, Paulo fala para os efésios que criam. he said, during the time he spent in their city, Ele falou durante o tempo que ele gastou na cidade deles, he was faithful to declare to them the whole counsel of God's word. ele era fiel para declarar todas the whole counsel?
Todos os conselhos da palavra do Senhor. And he said that this message of God's grace is able to build you up and give you an inheritance. E ele fala que todas essas palavras de Deus permitiam que eles fossem construídos e recebessem sua herança. In the Calvary Chapel movement, No movimento da Calvary Chapel, for 60 years now, por 60? 60 Por years. 60 anos, this clear, systemic teaching through the entire Bible, essa forma clara e sistêmica de ensinar a palavra it's led to a movement of believers who are equipped levou a um movimento de crentes que estão equipados to live out their faith and proclaim the gospel and make disciples. para que eles possam levar a palavra e proclamar o evangelho e fazer discípulos. Now, in Calvary Chapel, we practice what we call expository preaching. Então, lá na Calvary Chapel, a gente fala o que eu chamo de pregação expositiva. And to exposit just simply means to expose. Então, expositiva porque significa expor. It's about exposing the meaning of the biblical text. É sobre expor o significado do texto bíblico. It's the opposite of imposing our ideas upon the Bible and for our listeners. É o oposto de impor as nossas ideias sobre a Bíblia para aqueles que nos ouvem. So we seek to understand the meaning of the text Então a gente tenta entender o significado do texto in light of its historical background, em luz do seu histórico, do seu passado, do seu referência histórica. and we seek to make application for our lives today. E a gente procura aplicações na nossa vida hoje. John Stott, he explained it like this. John Scott, ele explicou dessa forma. He said, like a rose that unfolds to the morning sun, Então, como uma rosa que se desdobra na luz da manhã, displaying its beauty, mostrando sua beleza, we seek to open the Bible a gente procura abrir a Bíblia and let it speak for itself e deixar que ela fale por si só. and let people see its beauty. E que as pessoas possam ver sua beleza. We believe that God's word is breathed by God. Nós acreditamos que a palavra de Deus foi soprada pelo Senhor. It's inspired, É inspirada, it's inerrant, é inerrante it's authoritative. e ela tem autoridade. It speaks to the church collectively Ela fala com a igreja de forma coletiva and believers individually. e fala com aqueles que creem de forma individual. And because God's word is living and active, E porque a palavra de Deus é viva e ativa, all we need to do is expose people to its meaning tudo que a gente precisa fazer é expor para as pessoas o seu significado. so they can experience its transforming power for themselves. Então eles podem experimentar essa transformação por eles mesmos. In Calvary Chapel, we believe in what we call the clarity of Scripture. Então, na Calvary Chapel, a gente acredita numa coisa que é chamada a clareza da Escritura. That means that the average person Quer dizer que qualquer pessoa is able to understand the central message and the teachings of the Bible consegue entender os aspectos principais e ensinos da palavra, without any special training, sem nenhum treinamento especial. because God has given us His Word in a way that's meant to be understood. Porque Deus nos deu a palavra dele de forma para que ela fosse ser entendida. Now, that doesn't mean that everything in the Bible is equally clear. Não quer dizer que tudo na Bíblia é igualmente claro. Some things are more difficult to understand than others. Algumas coisas são mais difíceis de entender que outras. But those things which are necessary Mas aquelas coisas que são necessárias to be known and believed para serem conhecidas e crer, for salvation and for the Christian life, para a salvação da vida cristã, they're clearly stated in the Bible, são claramente declaradas na palavra. so that even children and those with simple minds can understand Então, them para que as pessoas de mente mais simples e as crianças possam entender, by simply reading the Bible for themselves. simplesmente lendo a Bíblia por si só. Now, one of the benefits of teaching the Bible in this way Dos benefícios de ensinar a Bíblia desse jeito is that it trains us in how to read the Bible for ourselves. é que ela nos treina em como nós devemos ler a Bíblia. It shows us how to work through a passage, Mostra como que funciona uma passagem, how to consider the genre, como que você considera o gênero, how to understand the context. como que você entende o contexto, Which questions are the right questions to ask in order to draw out the meaning? quais são as questões corretas que você tem que fazer para você pegar o significado. And how to apply that to our lives. E como que eu aplico isso na minha vida? And because God's word stands forever, E porque a palavra de Deus é eterna, we believe that God's word speaks to believers and a unbelievers. gente crê que a palavra de Deus fala com aqueles que creem e aqueles que não creem. And we believe it's relevant
E a gente crê que ela é relevante in every country em todos os países and in every period throughout history. e em todos os períodos da história. We take our inspiration from Nehemiah chapter 8, A gente pega a nossa inspiração em Neemias 8, which says in Nehemiah 8 verse 8, it says this: They read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning so the people understood what was being read. Está escrito lá em Neemias 8:8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Teaching the whole Bible in an expository way, Explicar a Bíblia inteira de forma expositiva it provides stability in an ever-changing world. provê estabilidade num mundo em constante mudança. And it has equipped our churches to plant more churches. E equipa as nossas igrejas para implantar novas igrejas. By teaching the Bible in this way, Ensinando a Bíblia dessa forma, the body of Christ is built up, o corpo de Cristo é construído, people are equipped for the work of as ministry, pessoas são equipadas para o trabalho do ministério and many lives have been changed through the power of God's word. e muitas vidas foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. Many times when people hear this kind of straightforward Bible teaching from Calvary Chapel, Muitas pessoas, quando veem esse tipo de ensino serial da palavra de Deus, they think to themselves, I could do that. eles pensam, eu posso fazer isso. And Calvary Chapel says, yes, you can do that. E a Calvary Chapel fala, você pode. And here's an opportunity to do it. E aqui é uma oportunidade para você fazer. That was my story as well. E essa é a minha história também. I was born again at age 16. Eu nasci de novo quando eu tinha 16 anos. And I joined a church in Denver, Colorado, where I grew up. E eu entrei numa igreja em Denver, Colorado, onde eu cresci. I didn't know what Calvary Chapel is. Eu nem sabia o que era uma Calvary I Chapel. grew up, my dad was Catholic, my mom was Lutheran. Meu pai era católico e minha mãe era luterana. And I just joined this church because I got led to the Lord through a friend of mine. E aí eu entrei nessa igreja, eu fui guiado pelo Senhor através de um amigo meu. And she spoke Russian. She? Is it she? She. E ela falava russo. So I couldn't go to her church. Então eu não podia ir na igreja So dela. I asked my friends at school Então eu perguntei para os meus amigos da escola, who were not Christians, que não eram cristãos. do you guys know any churches? Ei, vocês conhecem alguma igreja? And one of them said, yeah, I think there's this one church. You should go there. E aí um deles falou assim, tem uma escola ali, você devia ir lá. So Uma I escola went. não, perdão, uma igreja. Yeah, so I went. E eu fui. And turned out that church was the Calvary Chapel church. E aquela igreja, eu era uma Calvary Chapel. And I started studying the Bible with them. E eu comecei a estudar a Bíblia com eles. And then 2 years later, E aí, Two E aí years 2 later. anos depois, I moved to Hungary. eu fui para a Hungria. I planned to stay for 8 months Eu ia ficar lá uns 8 meses. because I didn't know what I wanted to do with my life. Porque eu não sabia o que eu ia fazer da And minha I just vida. wanted to help out. E eu queria ajudar. But I ended up staying for 10 years. Mas eu acabei ficando 10 anos. 3 years after I moved there, I planted a church. 3 anos depois que eu me mudei para lá, eu implantei uma igreja. And one time my pastor told me this. E aí uma vez, o meu pastor me falou o seguinte. He said, in his opinion, the true genius of Calvary Chapel Ele disse que, na opinião dele, a coisa genial sobre Calvary Chapel was that they were willing to empower people, é que eles empoderavam as pessoas, even young people, mesmo pessoas jovens, to serve the Lord in meaningful ways. para servir ao Senhor de formas significativa. Because they genuinely believed Porque eles criam genuinamente in the work of the Holy Spirit na obra do Espírito Santo and the power of God's word. e no poder da palavra de Deus. I didn't need to be wise. Eu não precisava ser sábio, I didn't need to be charismatic. eu não precisava ser carismático, I just needed to explain the Bible to people. eu só precisava explicar a Bíblia para as pessoas. See, what people need is not clever speakers, Então, sabe, o que as pessoas não precisam não são pregadores inteligentes charismatic personalities. ou personalidades carismáticas. What we need to do is we need to be exposed to the beauty of God's word. O que a gente precisa é ser exposto pela beleza da palavra de Deus. And the growth of Calvary Chapel has reflected that. E o crescimento da Calvary Chapel reflete isso. Like in the book of Acts, Tipo no livro de Atos, where it says that the word of God increased que diz que a palavra de Deus foi crescendo and the number of disciples multiplied greatly. e o número de discípulos ia aumentando incrivelmente. But here's one more thing. Aí, mas tem mais uma coisa.
What we see in Luke chapter 24 O que a gente vê em Lucas 24 is that in order to teach the whole Bible correctly, é que para ensinar a Bíblia toda we corretamente, must do it in a way that is Christ-centered. a gente tem que fazer isso de forma que é cristocêntrica. Because the Bible ultimately is a book about Jesus. Porque a Bíblia é um livro sobre Jesus. And therefore, to understand any given passage in the Bible, Para que você entenda cada passagem na Bíblia, we need to understand it both in its historical context você tem que entender tanto o contexto histórico, and in regard to how that passage points to and speaks about Jesus. quanto como essa passagem aponta e fala sobre Jesus. Here in Luke chapter 24, Aqui em Lucas 24, on the day of his resurrection, no dia da ressurreição dele, when Jesus opened the scriptures quando Jesus abriu as Escrituras and opened the minds of these disciples to understand the scriptures, e abriu a mente dos discípulos para que eles entendessem as Escrituras, not only did the disciples' hearts burn within them, não apenas o coração dos discípulos queimava, but their feet were moved to action. mas os pés deles se moveram para a ação. It says in verses 33 through 35 Diz lá do versículo 33 ao 35 that they ran to tell the others. que eles correram para contar para os outros. This is the result of being exposed to God's word. Esse que é o resultado de ser exposto pela palavra do Senhor. It transforms your heart Transforma teu coração and it motivates you to go out and share with others. e te motiva para ir compartilhar essa palavra com outras pessoas. So let me give you 3 practical things to do in response to what we looked at today. Então vamos ver 3 coisas práticas que a gente pode fazer em resposta ao que a gente ouviu agora. Number 1, open the book. 1. Abra o livro. Number 2, open your heart. 2. Abra seu coração. And number 3, open your life. E 3. Abra a sua vida. First of all, open the book. Primeiro, abra o livro. Read it, Leia. knowing that it's God's inspired word. Saiba que isso foram palavras inspiradas pelo Senhor. Knowing that ultimately the Bible is a book about Jesus. Sabendo que ele é o livro definitivo que fala sobre Jesus. And knowing that God desires to speak to you through it. Sabendo que Deus deseja falar com você através da And Bíblia. give direction and guidance to your life. E dar direção e guiando sua vida. Second, open your heart. Segundo, abra seu coração. Look to Jesus. Olha para Jesus. Which means put your trust and your hope in him. Quer dizer, coloca a sua esperança nele. Trust his wisdom more than your own perception. Confie mais na sabedoria dele do que na sua própria percepção. Trust in his love for you Confie no amor dele por você and what he accomplished for you. e o que ele alcançou por você. And third, open your life. E terceiro, abra a sua vida. Step out and take part in God's mission. Vá para frente e tome parte na missão do Senhor. At the end of the chapter, Lá no final do capítulo, Jesus told the disciples, "Wait in Jerusalem until you are clothed with power from on high." ele falou: esperem em Jerusalém até que vocês recebam um poder que vai vir do alto. That power came through the Holy Spirit on the day of Pentecost. Esse poder veio através do Espírito Santo no dia do Pentecoste. And the purpose of that power E o propósito desse poder was to give them the strength to do what God had called them to do. é para fortalecê-los para que eles pudessem fazer aquilo que o Senhor tinha chamado eles para ser feito. To be his witnesses, Para que eles fossem suas both testemunhas locally localmente and to the end of the earth. e para o mundo inteiro. And that same power that they received on the day of Pentecost, E aquele mesmo poder que eles receberam no dia do Pentecoste it's available to you and me today by the Holy Spirit. está disponível para mim e para você hoje através do Espírito Santo. And that's what we're going to talk about in one of our next sessions. E é sobre isso que a gente vai falar nas próximas sessões. What it means to rely on the leading of the Holy Spirit. O que significa confiar na liderança do Espírito Santo? So our commitment to expository preaching through the whole Bible Então, nosso comprometimento com a exposição de toda a Bíblia, a pregação expositiva de toda a Bíblia, is more than just a method. It's not just a gimmick. é muito mais do que um método, é mais do que uma métrica. It's a conviction É uma convicção rooted in our belief baseada em nossa fé that the whole Bible de que a Bíblia toda reveals God's plan of salvation revela o plano do Senhor da salvação and equips us to live as disciples of Jesus e nos Christ. equipa para que possamos viver como discípulos de Jesus Cristo. Let's pray. Vamos orar.